a questão do carnaval e da carnavalização nas obras de Dostoiévski, na poética dostoiévskiana. É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós seguimos na leitura da obra Problemas da Poética de Dostoiévski e continuamos no capítulo 4, Peculiaridades do Gênero, do Enredo e da Composição das Obras de Dostoiévski. Antes de adentrarmos precisamente no capítulo, vale a pena nós relembrarmos que neste capítulo o Bakhtin já falou a respeito de uma certa história do desenvolvimento de determinados gêneros discursivos que chegaram ao Dostoiévski e influenciaram a prosa dostoiévskiana. Então, ao invés de apenas olhar para gêneros que eram contemporâneos do momento em que Dostoiévski escrevia, o Dostoiévski retoma desde a antiguidade gêneros e vai mostrando o desenvolvimento histórico desses gêneros até chegar ao Dostoiévski. Então, lá da antiguidade, o Bakhtin recupera gêneros do sério cômico, dentre os quais ele destaca a sátira menipéia e o diálogo socrático, e vai observando como esses gêneros se desenvolvem na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento e na Idade Moderna, até que suas influências cheguem ao Dostoiévski. De maneira similar, o Bakhtin vai fazer isso com a questão da carnavalização. O Bakhtin vai falar sobre o carnaval e sobre a carnavalização, distanciando-se das obras do Dostoiévski, olhando o desenvolvimento histórico dessa questão para depois adentrar especificamente a prosa dostoiévskiana, as obras do Dostoiévski. Então, a exemplo do que ele fez com relação aos gêneros discursivos, em que ele faz uma digressão e traz o desenvolvimento histórico dos gêneros discursivos, desde a antiguidade até chegar ao Dostoiévski, e ali ele observa na prosa do Dostoiévski influências desse desenvolvimento histórico, também aqui com relação à carnavalização, o Bakhtin faz uma digressão, vai olhar a questão da carnavalização, não se atendo apenas às obras do Dostoiévski, e depois ele faz uma análise das questões do carnaval e da carnavalização na obra dostoiévskiana. Para você que está acompanhando os vídeos com a leitura do livro, eu inicio no parágrafo que diz o seguinte: agora passaremos ao problema do carnaval e da carnavalização na literatura. Aqui, para nós, no contexto brasileiro, talvez seja importante nós já desassociarmos o carnaval, a respeito do qual fala o Bakhtin, e o carnaval que nós vivenciamos no Brasil. O carnaval a que se refere o Bakhtin não é o carnaval brasileiro, não é o carnaval do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é o carnaval de rua em Salvador e em outras cidades. Não é esse carnaval a que se refere o Bakhtin. São os festejos europeus e ele vai retomar esses festejos em diferentes momentos históricos, desde a antiguidade. Então ele vai olhar para esse carnaval. E qual que é a diferença entre carnaval e carnavalização? Muitas vezes as pessoas confundem. Carnaval são os próprios festejos, os diferentes festejos em diferentes épocas, em diferentes culturas. Carnavalização é o impacto desse modo de ver o mundo que o carnaval traz na literatura. Então, carnaval são os festejos e carnavalização é o modo como o carnaval reverbera, repercute, influencia a composição na literatura. Bom, então vamos lá. Ele vai falar, portanto, agora do problema do carnaval e da carnavalização na literatura. O que é o carnaval, então? É um conjunto de uma variedade de festividades, de ritos e formas que variam a depender da época e do povo. E por que é tão importante o carnaval? Por que o Bakhtin ele vai falar do carnaval e ele, por exemplo, não vai falar de outras festividades? Olha, ele poderia, por exemplo, falar do Natal, ele poderia falar da Páscoa, mas ele se atém a falar do carnaval, da influência do carnaval no desenvolvimento da literatura, para que ele chegue e olhe como isso impacta a escrita do Dostoiévski. Então, a questão que nós temos que nos colocar é por que o carnaval é tão importante? Por que a carnavalização é tão importante?
O carnaval é tão importante porque ele traz uma cosmovisão carnavalesca. O que é essa cosmovisão carnavalesca? Cosmovisão é uma visão ampla, uma visão da vida, um modo de ver a vida. E o carnaval traz um modo de ver a vida diferente da visão oficial. Então, se nós temos uma vida comum, uma vida oficial, uma vida extra-carnavalesca, a vida comum, o carnaval vai trazer uma outra vida. Uma vida diferente daquela que nós vivenciamos. Nessa vida diferente, o mundo estará, segundo as palavras do Bakhtin, de alguma maneira às avessas. É o mundo às avessas. É o mundo em que as posições hierárquicas podem ser trocadas, outras questões podem ser trocadas, os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, enfim. O que o carnaval traz é um outro modo de ver a vida. E por que isso é tão importante? Porque quando eu vejo um outro modo de ver a vida, eu relativizo as verdades. Então vamos buscar no próprio vocabulário bakhtiniano o que é quando eu tenho apenas uma verdade. Isso é um monologismo, uma única voz. O carnaval, ele já mostra que não existe o monologismo, que é possível uma outra vida, que o monologismo, na verdade, é apenas uma maneira de entender o mundo, mas que é possível vivenciar a vida de um outro modo. Então, por que o carnaval é tão importante? Porque ele traz a possibilidade de ver a vida de uma outra maneira. E aí, o Bakhtin vai passar a falar a respeito de características do carnaval. Ele já trouxe aqui para vocês essa ideia geral da importância do carnaval e que esse carnaval, portanto, ele traz para a literatura um outro modo de ver a vida que contesta as verdades absolutas, que contesta o monologismo, e o carnaval transposto para a literatura é a carnavalização. Mas o Bakhtin, ele vai agora esmiuçar, detalhar questões do carnaval que são importantes no desenvolvimento histórico da literatura e para que ele possa chegar efetivamente na análise da prosa do Dostoiévski. Bom, o primeiro ponto que ele fala, um dos primeiros pontos que ele destaca, é que o carnaval é um espetáculo sem separação entre atores e espectadores. Por exemplo, diferentemente de um teatro em que há os atores e os espectadores, ou diferentemente de um evento esportivo em que há os jogadores e os espectadores, no carnaval não há um espetáculo, não há uma ribalta que separe atores e espectadores. Todos participam da festividade do carnaval e todos vivenciam a vida carnavalesca. Isso é muito importante, porque todos vão ser convidados a viver uma outra verdade, a experienciar uma outra vida, a ver que é possível viver de um outro modo e não daquele modo corrente com o qual se vive. Então, o carnaval ele é um festejo universal que convoca todas as pessoas a experimentar uma outra verdade, um outro modo de ver a vida. E, portanto, ele relativiza de maneira universal o monologismo, a ideia de que exista uma única verdade. Bom, como eu já havia mencionado, o Bakhtin entende que a vida carnavalesca é uma vida às avessas, uma vida ao contrário, em que muitas das questões são colocadas de outro modo. E aí ele diz que na vida carnavalesca, por exemplo, revogam-se o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, de reverência, de devoção, de etiqueta, etc. Um dos aspectos mais importantes do carnaval é essa revogação do sistema hierárquico, em que não há mais uma distinção social e hierárquica entre os sujeitos. E tanto ricos quanto pobres, o rei e o escravo, o sábio e o ignorante, todo o pecador e o santo, todos eles conviverão no mesmo espaço, num espaço de tempo, em igualdade, numa praça pública carnavalesca, em que os homens se encontram enquanto homens, na sua humanidade, e não mais a partir da sua posição social. Bom, e por que isso é tão importante? Porque quando eu revogo o sistema hierárquico,
Conjuntamente, eu revogo formas conexas ao sistema hierárquico, como formas de etiqueta, formas de devoção, de reverência e inclusive de medo. Se nós pensarmos que o Bakhtin vai fazer um estudo histórico dessa questão, que vai desde a antiguidade até a Idade Moderna, por exemplo, na Idade Média, os festejos carnavalescos e a cosmovisão carnavalesca, elas inclusive revogam de alguma maneira o medo. Elas, ao tirarem o sistema hierárquico, as posições hierárquicas, elas vão permitir que se dê risada, que haja um riso que relativiza todas as verdades, inclusive relativiza o medo que existia na Idade Média, por exemplo. Mas essa é uma questão que é importante em todo o desenvolvimento histórico do carnaval. Bom, o que acontece? No mundo extra-carnavalesco, na vida oficial, na vida que todos vivenciam comumente, existe uma distância hierárquica entre os sujeitos. Existe uma distância entre o rei e o escravo, entre o rico e o pobre, entre o santo e o pecador. Mas no carnaval, não. Todos convivem em um livre contato familiar. Todos são convocados a estarem na praça pública carnavalesca. Essa imagem de que os homens se encontram ali despidos das suas posições sociais e podem se encontrar enquanto homens. E veja que essa questão, inclusive, nós já comentamos em outros vídeos. O Dostoiévski, no entendimento do Bakhtin, ele está buscando o homem no homem. Aquilo que há de mais essencial no homem. Aquilo que vai além e que antecede a sua posição social, aquilo que mostra o seu caráter de humanidade, aquilo que ele tem de mais humano. E o carnaval, pela cosmovisão carnavalesca, traz essa possibilidade de o homem se encontrar com outro homem na sua mais pura humanidade, na sua essência. O Bakhtin vai elencar 4 categorias carnavalescas. A primeira, essa que nós já havíamos comentado, que é esse contato familiar entre os homens. Homens que na vida extra-carnavalesca, que na vida oficial não se encontram. Eles vivem em mundos muito separados, mas que na vida carnavalesca eles podem se encontrar. Nós veremos também, como uma das categorias extra-carnavalescas, a excentricidade. Esse mundo às avessas, em que as roupas são trocadas entre homens e mulheres, por exemplo, ou que você traja uma roupa da parte de baixo no tronco, ou uma roupa da parte de cima nas partes de baixo, ou que você use como chapéu um pinico, enfim, você tem uma excentricidade. E por que a excentricidade é tão importante também? Porque ela relativiza os usos, ela relativiza a vida que é dada como uma verdade já posta. O Bakhtin também vai mencionar as mesalliances carnavalescas. O que são essas mesalliances? São alianças um pouco inusuais, pouco usuais, né? Em que você junta aquilo que está separado, como o sagrado e o profano, o elevado e o baixo, o grande e o insignificante, o sábio e o tolo. Além da própria questão da profanação. Durante o carnaval, você pode profanar inclusive o sagrado, relativizar inclusive o sagrado. Ou seja, você pode relativizar as verdades que são dadas. Isso mostra para o homem que uma outra vida, além da vida que ele vive, é possível. Bom, Bakhtin passa a falar a respeito das ações carnavalescas, dentre as quais ele destaca a coroação bufa e o destronamento. Segundo Bakhtin, é muito comum nos festejos carnavalescos, de diferentes épocas históricas, de diferentes culturas, uma certa representação da coroação bufa e do destronamento. Então, no carnaval, nós temos como um coroamento de alguém que na vida extra-carnavalesca, que na vida oficial, geralmente é um sujeito marginalizado. Ele é o escravo, ele é o bobo, mas ali no carnaval, ele se torna o rei. Sabendo que
na sequência, ele vai ser destronado. Então, é apenas uma alegria relativa, uma relatividade alegre, porque ele está sendo coroado, mostrando um mundo diferente, mas já no cerne do seu coroamento, se sabe que ele vai ser destronado. Isso também serve para mostrar, inclusive, que as verdades absolutas, que os reis, que os sacerdotes, que todos aqueles que ocupam o poder, em algum momento, eles não mais ocuparão o poder. Então, o Carnaval também traz essa questão da transitoriedade, da questão de que a verdade absoluta ela é entendida em um momento do tempo, mas em outro momento podem ser outras as verdades. Segundo o Bakhtin, a coroação bufa é um ritual ambivalente e biunívoco. Vamos entender isso. Por que ele é ambivalente? Por quê? Ele mostra duas faces, né? É o rei que é bobo, é o rei que é escravo, ele é ambivalente, mas ele é biunívoco. Ele junta no mesmo evento dois aspectos. No cerne, já na coroação, em germe, ela está prenhe do destronamento. Ou seja, não é que existam dois momentos, a coroação e o destronamento. A coroação já pressupõe o destronamento. Então é como se ela já gestasse o destronamento. Isso também mostra para os sujeitos que no mundo real a assunção do poder, o estar no poder em determinado momento, ele já está gestando a queda. Então, o poder atual já gesta em si a queda, já mostra essa questão da transitoriedade, da relatividade das verdades. E o Bakhtin passa a falar das imagens carnavalescas que também são biunívocas, que reúnem em si opostos que estariam no mundo extracarnavalesco separados, como o nascimento e a morte, a bênção e a maldição. Ele comenta, por exemplo, a respeito de um dos festejos carnavalescos em que os sujeitos portam velas, né? E o outro vai lá e sopra a vela e deseja a morte daquele que está portando a vela. Veja, é uma profanação, é um desejar a morte do outro, mas é em tom de brincadeira. Então você tem uma brincadeira que ao mesmo tempo, digamos, lança uma maldição para aquele sujeito. Você tem os elogios e os impropérios que são trocados ali na vida carnavalesca, em que os elogios podem ser, na verdade, críticas e que os impropérios podem ser elogios. A mocidade e a velhice, que são relativizadas no carnaval, porque também são mundos que podem se encontrar no carnaval. O alto e o baixo, a face e o traseiro, uma questão também que o Bakhtin comenta muito, essa questão do alto e baixo, do face e traseiro, em outras obras em que ele também fala a respeito da carnavalização. Lembrando que, veja, nós estamos falando aqui de problemas da poética de Dostoiévski, mas a carnavalização ela também é comentada pelo Bakhtin aqui na sua tese sobre o François Rabelais, que no Brasil foi publicada sob o título A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. Veja, e fazendo aqui uma parte, o que nós estamos vendo? Que essas questões que o Bakhtin traz, né, vamos supor, a questão da carnavalização, ela também está em outras obras. Quando a gente olha lá o texto Gênero do Discurso, de 1952-53, aqui nós vimos no vídeo passado, que é o início desse capítulo, o desenvolvimento histórico dos gêneros. Então essas questões que o Bakhtin fazem, elas dialogam, elas perpassam por diferentes obras dele. Bom, então retomando, as imagens carnavalescas biunívocas, nascimento e morte, né, como a questão da velha que está gestando uma criança, a bênção, a maldição, os elogios e impropérios, mocidade e velhice, alto e baixos, valores altos e baixos, a face e o traseiro, né? Como, por exemplo, nas representações do Rabelais, a tolice e a sabedoria que estão lado a lado, que se permitem conviver na praça pública carnavalesca. E ele, na sequência, vai falar de alguns elementos carnavalescos. Nós já comentamos, é a excentricidade. Mas aqui nesse trecho do capítulo, Bakhtin
fala de outro aspecto, que são os pares, os sósias, os gêmeos, e além dos objetos ao contrário. Os objetos ao contrário eu já comentei. É você usar roupas da parte inferior na parte superior, usar um pinico como chapéu, por exemplo. Mas essa questão dos pares, ela é muito importante porque também ela vai estar muito presente na poética, na prosa do Dostoiévski. Então o que nós temos? Nós temos sósia, nós temos gêmeos. Os gêmeos, né, tão comuns na literatura e no mundo estético, o gêmeo bom, o gêmeo ruim, que se parecem iguais, mas que são diferentes. O sósia, aquele que traz para mim, que se parece comigo, mas que pode ter um valor completamente diferente do meu. E o Bakhtin até comenta que muitos dos personagens principais, muitos dos heróis dostoiévskianos, eles têm sósias, eles têm gêmeos, eles têm duplos. Então os duplos não estão apenas na novela O Duplo do Dostoiévski, eles estão presentes em muitos dos romances. Então quando eu pego heróis, personagens principais dos romances dostoiévskianos, muitas vezes eles têm um ou mais duplos. Personagens que se opõem a eles em determinada característica, em determinado valor, em determinada ideologia. E esse confronto serve para que a verdade seja desconstruída ou relativizada. Então, aquilo que eu trago como a minha verdade seja oposta a mim, não abstratamente, mas na vivência do outro, que vivencia a minha verdade de uma outra maneira. E que, portanto, me impõe ver que a minha verdade ela não é vivenciada pelo outro sempre da mesma maneira como eu a vivencio. Um outro elemento carnavalesco que o Bakhtin comenta é o fogo. O fogo que destrói, mas que ao mesmo tempo renova, que traz o nascimento, a hipótese de uma nova vida. E o riso, que é ambivalente. O riso, no carnaval, ele não é um riso destronador, um riso que humilha. Ele é um riso ambivalente. Ele, ao mesmo tempo que pode, de alguma maneira, tirar sarro, criticar, ele também traz o júbilo, o contentamento, essa alegre relatividade, esse mostrar que você não precisa estar com a razão, que você não precisa estar com a verdade, porque a verdade, para os seres humanos, enquanto portadores da sua verdade, eles são sempre seres humanos que estão com verdades monológicas, e elas vão ser relativizadas pelas verdades dos outros. Então esse riso ambivalente que mostra essa alegre relatividade da vida. Na sequência, o Bakhtin continua falando aí dos elementos carnavalescos e ele fala da paródia. E ele comenta a respeito desses duplos parodiadores tão presentes na literatura. E aí nós já falamos a respeito desses duplos, no caso da poética de Dostoiévski, no caso das obras de Dostoiévski, que apresentam muitos duplos, sujeitos que servem para contrastar a minha verdade. Mas, mais uma vez, não é uma verdade que é contrastada em um aspecto abstrato, enquanto um teorema, enquanto uma concepção filosófica. Ela é contrastada na vida do outro. É uma verdade que se personifica em outro personagem e em outra vida, que mostra a relatividade da minha verdade. E o Bakhtin ele volta a falar da praça pública carnavalesca, e aqui vale a pena um detalhamento maior dessa questão. O palco das ações carnavalescas é a praça pública. Por quê? Porque a praça pública é um lugar público que todos têm acesso e universal. Todos devem participar do carnaval. O tolo, o sábio, o moço, o velho, a mulher, o homem, todos são convidados a participar da praça do carnaval, que é realizado não à toa nessa praça pública, a que todos têm acesso. Aí o que o Bakhtin comenta? Que na literatura, essa praça pública ela pode ser representada por outros modos, por outros espaços em que eu tenho a convivência de sujeitos que no mundo oficial, na vida cotidiana, normal, eles não conviveriam. Então eu tenho na literatura praças, ruas, tabernas, em que, por exemplo, eu posso ter um general e uma pessoa de uma classe baixa de uma classe social muito baixa.
estradas, em que eu posso ter um rico comerciante que vai se encontrar ali com um mendigo, banhos públicos, convés de navios, enfim, espaços em que eu tenho sujeitos que podem estar em convivência e que na vida cotidiana, normal, na vida oficial, extra-carnavalesca, não conviveriam. Bom, e se nós pensarmos hoje em exemplos atuais? Será que o carnaval, por exemplo, no caso do Brasil, ele é uma praça pública carnavalesca? Olha, a meu ver, não muito. Porque o que acontece? Por exemplo, no Carnaval do Rio, nós já temos uma separação entre espectadores e sujeitos que vivenciam aquele carnaval. Mas aquele carnaval também não é para qualquer um. Você precisa pertencer a uma determinada comunidade, ou às vezes você precisa pagar para participar do desfile, enfim. Não são todos que têm acesso àquele espaço. E nos carnavais de rua, essa distinção também muitas vezes acontece, porque para participar de um bloco, a pessoa precisa de um certo dinheiro, ou se for uma cidade, digamos, do interior, em que haja de fato um carnaval na praça pública, muitas vezes nessas cidades também existem carnavais em clubes, em que há também já uma separação, né? Sim, pode haver, de alguma maneira, uma coexistência de sujeitos que não se encontram fora da vida carnavalesca ali naquela praça pública carnavalesca? Pode, mas ao que parece é um pouco diferente daquilo que o Bakhtin mencionava nesse estudo que ele faz do carnaval. Além disso, veja, estamos falando apenas da questão do espaço do carnaval, que é a praça pública carnavalesca. Mas o carnaval, ele traz várias outras questões que nós já comentamos, né? Essa cosmovisão carnavalesca, esse outro modo de ver a vida. Eu acredito que talvez em termos de espaço, mas não de cosmovisão carnavalesca total, talvez no caso do Brasil, por exemplo, a recente vacinação contra a Covid, ela se aproxima, a meu ver, muito mais desse espaço carnavalesco. Por quê? A menos que o sujeito tenha saído do Brasil e procurado se vacinar em outro país em que ele pudesse pagar pela vacina, no Brasil, independentemente da sua classe social, você teve que ir a um centro de vacinação, a um local de vacinação e encontrar muitas vezes sujeitos com os quais você não conviveria na sua vida, digamos, comum, na sua vida extra-carnavalesca. Assim também, eu acredito, a ideia de uma praça pública carnavalesca se aproxime daquilo que nós vivenciamos nas eleições no Brasil. Em que, por exemplo, você tem sujeitos ali, uma dona de casa, um pequeno comerciante, que às vezes estão na fila, né? Eles fazem limite com, por exemplo, uma celebridade, alguém muito famoso, uma cantora muito famosa, um apresentador muito famoso, pessoas que não conviveriam se não estivessem naquele espaço. Então ali, para mim, né, a vacinação da Covid, as eleições, de alguma maneira, elas são uma praça pública carnavalesca, na medida em que elas aproximam sujeitos que não vivenciam, que não estariam juntos, a não ser naquele momento. Agora, claro, ali é só a praça pública, você não tem outras categorias do carnaval, como, por exemplo, a excentricidade, as paródias, as mesalliances, enfim, outras questões. Bom, lembrando, claro, que cada um desses aspectos do carnaval, eles podem reverberar na literatura de diferentes modos, eles não precisam estar todos conjuntamente o tempo todo. E aí, o Bakhtin, né, ele já elencou, ele já falou do carnaval, da carnavalização, de ações carnavalescas, de categorias carnavalescas, de elementos carnavalescos, e agora ele passa a fazer uma certa retomada histórica. Ele vai dizer o seguinte: na antiguidade, na Idade Média, o homem levava duas vidas, uma oficial e outra carnavalesca. Especialmente na Idade Média, ele fala que isso é muito marcante, a existência de uma vida oficial e de uma vida carnavalesca. E que isso é importante para que nós, inclusive, compreendamos esse homem. Como uma hora ele está ali lendo e vivendo um mundo de acordo com os textos sacros, e como em outro momento ele está profanando Deus, por exemplo. Por quê? Em um momento ele está na vida oficial, em outro momento ele está na vida
extra-carnavalesca. Ele está relativizando, se não Deus, pelo menos, às vezes, aqueles que são os portadores, em tese, da palavra divina, como os sacerdotes, como os padres, enfim, como os guias religiosos de cada época. Ele vai dizer que o carnaval, no Renascimento, seria o apogeu da cosmovisão carnavalesca e que essa força da cosmovisão carnavalesca, ela adentra praticamente toda a literatura, trazendo para a literatura o riso ambivalente carnavalesco, as ações carnavalescas de destronamento, de coroação bufa, a ambivalência, os duplos e uma própria linguagem carnavalesca, cheia de impropérios, cheia de elogios com duplo sentido, que vão desestabilizar a linguagem, né? Em termos de gêneros, vão desestabilizar, por exemplo, o estilo único que você tem, por exemplo, em tragédias, em epopeias, em gêneros que não são os gêneros do sério cômico. Já no século XVII, a vida carnavalesca popular, ela entra em declínio. Perde-se a base popular. E você tem o início da linha das mascaradas, de festas, digamos, de salão, em que as pessoas estão ali mascaradas, mas que todo aquele conjunto de imagens, de ações carnavalescas, desse ambiente público, da praça carnavalesca, eles estão perdidos. E você começa a ter um distanciamento dessa base popular do carnaval. Por isso, o Bakhtin vai dizer que, em termos da carnavalização, né, que essa influência do carnaval na literatura, até a metade do século XVII, as pessoas viviam o carnaval. Então, por isso, o carnaval era a própria fonte da carnavalização. Ou seja, a influência do carnaval na literatura vinha do próprio carnaval. A carnavalização tinha como fonte o carnaval. Só que a partir da segunda metade do século XVII, como esse carnaval já perdeu essa base popular, a carnavalização ela vai vir da literatura já carnavalizada. Então é uma fonte não mais imediata, é uma fonte imediata. Você vai continuar tendo a influência da cosmovisão carnavalesca, mas agora a fonte não é mais o carnaval, é a literatura já carnavalizada. Então, para o Bakhtin, a partir da segunda metade do século XVII, a literatura carnavalizada é que será a principal base da carnavalização, e não mais o carnaval propriamente dito, como aconteceu até a primeira metade do século XVII. Bom, então ele fez aí uma apresentação de vários aspectos do carnaval, ele falou desse transcurso histórico do carnaval e da carnavalização, de como o homem vivenciava o carnaval na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento e na Idade Moderna. Falou das bases do carnaval para a carnavalização, que antes era um próprio carnaval e que depois passa a ser a literatura já carnavalizada. E agora, nesse momento aqui do texto, ele passa a falar a respeito da carnavalização nos gêneros discursivos. Então ele começa a falar da carnavalização dos gêneros sério-cômico, dentre os quais ele já vem destacando o diálogo socrático e a Menipeia. E ele vai dizer que são reverberações, influências, repercussões da carnavalização no diálogo socrático. Por exemplo, a questão da verdade não estabilizada, porque o carnaval ele relativiza as verdades, ele traz a possibilidade de que eu veja o mundo com outros olhos, com uma visão carnavalesca, de uma outra maneira. Ele vai mostrar também que a verdade se constrói não a partir de uma única consciência, mas a verdade é construída no diálogo, em que você tem o confronto de diferentes opiniões, de diferentes perspectivas, de diferentes pontos de vista. E para que eu tenha esse confronto, eu preciso que os participantes dialoguem em um contato familiar. Então, nos diálogos socráticos, não é só o filósofo, mas é o filósofo e o tolo, é o sábio e o ignorante, é o rei e o escravo. Eu preciso que sujeitos com diferentes visões de mundo, com diferentes posicionamentos, estejam em diálogo para que eles possam mostrar a verdade na sua construção humana.
No caso da Menipeia, o Bakhtin vai destacar, por exemplo, a representação do inferno, das sátiras menipeias. Porque no inferno todos são colocados em igualdade, inclusive às vezes em papéis opostos. O rei se torna escravo, o escravo se torna rei. Mas de toda maneira, ali no inferno todos estão despidos já, destituídos das suas posições sociais na vida corrente. Eles vivenciam o inferno enquanto homens, enquanto humanidade, enquanto a essência do ser humano. Você tem também, a Menipeia, a colocação das últimas questões. Que quando o homem é convocado a mostrar quem ele é, para além da sua posição social, para além das etiquetas, para além de um certo discurso que seja aceitável socialmente e que ele mostre de fato quem ele é. Por fim, o carnaval, que é essa miscelânea, esse conjunto, né, essa união de materiais heterogêneos. O carnaval permite a combinação de diferentes temas, de diferentes estilos, de diferentes gêneros discursivos. Então, esse é uma das repercussões do carnaval na Menipeia. E o Bakhtin, além de tudo, né, vocês vejam como assim o estudo que ele faz, como é um estudo rico, complexo, né, e nada ingênuo. Porque ele poderia ter se atido apenas ao gênero sério-cômico, olha, que já trazem a questão da comicidade e que de alguma maneira pode estar relacionada com o carnaval, que traz a questão da alegria. Mas o Bakhtin vai além. Ele vai falar aqui das influências do gênero sátira menipeia e da carnavalização em gêneros cristãos. É algo até pouco óbvio, mas que o Bakhtin faz. Então ele vai falar dessa influência da Menipeia e da carnavalização em bases cristãs. E ele destaca alguns gêneros, dentre os quais eu sublinhei o Evangelho e o Feito dos Apóstolos. O que nesses gêneros discursivos você tem de aspectos do carnaval, da carnavalização? As síncreses dialógicas. Quando eu tenho sujeitos muito diferentes que são colocados em contato para discutirem as últimas questões. Como, por exemplo, Cristo e o tentador, o crente e o ateu, que são colocados para que eles confrontem os seus pontos de vista. Também, nos Feitos dos Apóstolos e Evangelhos, nós temos a provocação da ideia e do seu portador. Quando o homem ele é provocado a mostrar sua ideia e a provar que, de fato, ele acredita naquela ideia. Então, quando, por exemplo, você tem o demônio tentando o crente que está atravessando o deserto para provar se de fato ele acredita naquela ideia. Você tem a colocação no mesmo plano de pessoas de diferentes espectros sociais, culturais, como ricos, bandidos, soberanos, convivendo no mesmo espaço, além da representação dos sonhos e da loucura, que não são aspectos apenas de enredo, para enriquecimento de enredo, mas são a possibilidade de mostrar que existe uma outra maneira de ver a vida, de vivenciar a vida. Bom, o que dirá o Bakhtin? O Dostoiévski conhece profundamente essa literatura cristã. E aqui o que eu estou dizendo? Para além um pouco do que o Bakhtin disse, né, na minha interpretação. Que, portanto, não só as sátiras menipeias, os diálogos socráticos e as suas reverberações em diferentes gêneros literários, em diferentes autores literários, mas também por meio da literatura cristã, elas impactaram o Dostoiévski e foram responsáveis pelo seu modo de conceber o romance polifônico, que traz várias dessas questões do carnaval, como vai mostrar o Bakhtin na sequência. Bom, então, em síntese, o que o Bakhtin falou nesse trecho de Problemas da Poética de Dostoiévski, nesse trecho do capítulo 4? Ele falou da capacidade proteica da Menipeia, dessa capacidade dela de mudar a sua configuração, seja para se adaptar a alguns gêneros, seja para trazer outros gêneros para o seu interior. E ele vai mostrando essa capacidade dela de proteica, de se adaptar a diferentes contextos no desenvolvimento histórico dos gêneros. Justamente porque ela é muito adaptável, muito maleável, é que ela tem um percurso histórico tão longo.
E nesse percurso histórico, ela vai levando características de gênero, e nesse ponto específico do capítulo, Bakhtin vem mostrando que ela está relacionada com a carnavalização, e ela vai levando a cosmovisão carnavalesca junto com ela, e inclusive invadindo gêneros discursivos que não são gêneros do sério cômico, mas são gêneros da base cristã. Então o Bakhtin faz todo esse percurso histórico aqui da questão do carnaval e da carnavalização, mas ele não se atém ao contexto imediato do Dostoiévski. Ele recupera isso desde a antiguidade, passa pela Idade Média, pelo Renascimento e pela Idade Moderna. Ou seja, isso é muito importante porque por vezes nós queremos estudar um determinado gênero discursivo em bases bakhtinianas, mas aqui o Bakhtin vai mostrando metodologicamente que para o melhor entendimento de um gênero discursivo, o ideal seria que nós tentássemos recuperar toda a ascendência desse gênero discursivo, né? Recuperar o seu desenvolvimento histórico, porque isso vai esclarecer muitas das questões atuais do gênero. Porque quando na sequência nós formos olharmos com o Bakhtin a análise que ele faz da carnavalização no Dostoiévski, nós já temos toda essa bagagem de exposição que ele fez. Então, essa análise que ele faz do Dostoiévski é uma análise muito profunda, muito boa, até hoje muito importante quando se fala em Dostoiévski, né? É muito difícil alguém ser um estudioso do Dostoiévski e desconhecer o que fala o Bakhtin. Por quê? Porque ele fez todo esse estudo histórico do desenvolvimento dos gêneros até chegar ao Dostoiévski, do desenvolvimento da questão da carnavalização até chegar ao Dostoiévski. Bom, então, deixo aqui apenas as referências, né, do livro Problemas da Poética de Dostoiévski, a edição que eu estou utilizando é a 5ª edição de 2011. Espero que você esteja gostando desse conjunto de vídeos. Vá contando aí se você está lendo, se você está gostando, se você está entendendo melhor essa obra tão fundamental para os estudos bakhtinianos. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.